o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais e dá tua paz, largo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, saca todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus. Boa noite a todos, amada igreja. Sejam bem-vindos. Que vocês possam se alegrar na presença do Senhor. E esta noite, uma noite de milagre, noite de cura, de transformação, noite de salvação. Porque onde há o Espírito, há liberdade. E o Espírito tem toda a liberdade em fazer tudo isso em nós. Operar milagres, transformar as nossas vidas. Aleluia. Gostaria de abrir o culto com a palavra do Senhor, que está em Mateus capítulo 16, a partir do verso 24. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem quiser perder a vida por minha causa, acha-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, pois com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aleluia, glória a Deus. Todos nós que somos discípulos do Senhor, devemos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo todos os dias. Glória a Deus. Querido Deus, amado Pai, estamos diante, Senhor, da Tua palavra, da Tua amada igreja. Estamos aqui cheios do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, o Senhor tem total liberdade, Senhor, em agir em nós e no nosso meio. Que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas. Muitos aqui esperam hoje, Senhor, um milagre. Necessitam muito de um milagre que seja para já, Senhor. E eu sei, Paizinho querido, que o Senhor sonda e conhece os nossos corações. E que o Senhor possa, Senhor, agir em nós. Paizinho, pedimos perdão também pelos nossos falhas, pelos nossos erros, pelos muitos pecados, Senhor, por sermos pecadores. Mas estamos aqui, Senhor, para que o Senhor venha nos moldar, nos transformar em pessoas melhores. Pessoas que venham em busca de agir com o bem. Por isso, Senhor, opere em nós, em nome de Jesus. Que o Senhor possa receber este culto nessa noite, Pai, que seja agradável
agradável ao Senhor. Que tudo seja conforme a tua vontade. Todo nosso agir, Senhor, seja sempre, Pai, segundo a sua vontade. Porque deixamos o teu Espírito Santo agir em nós. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Louvemos ao Senhor com alegria, com todo o nosso ser, tudo que nós temos nessa noite. Amém? Eu preciso de um milagre, só o Senhor pode fazer. Eu falei o que for preciso, para que ouça minha voz, e diga que socorre. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé, mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé, porque eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. A bênção para receber. Eu preciso de um milagre, só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz, me diga que socorre em mim. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé, mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé, porque eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. As minhas bênçãos, Senhor, eu tomo posse. Abre as mãos para receber. Porque eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem socorrer. O teu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção,
possa abrir as nossas mãos, os nossos corações, para receber as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós hoje e sempre. Amém? Podeis tomar assento em nome de Jesus. Vamos estar dando início ao culto desta noite, um culto de ensino, e vou pedir para os amados irmãos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, em Salmos 37. Oremos. Querido Deus, amado Pai, estamos diante da Tua palavra. Palavra essa que nos ensina que ela tem todo o poder de nos transformar, de nos regenerar, de nos transformar, nos salvar, e tudo que nós necessitamos, nós encontramos em Ti, Senhor, através da Tua palavra. Fala conosco nesta noite, usa a minha vida como um canal, que o Espírito Santo que habita em cada um de nós possa trazer o discernimento, o entendimento, o conhecimento, para que essa palavra, Senhor, venha a ser transformadora na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Salmos 37, verso 23 ao 29, somente nós vamos estar lendo. E diz assim a palavra de Deus: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Essa é uma mensagem, um salmo escrito pelo Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que passou por diversas situações, errou bastante, falhou bastante, mas jamais deixou de servir a Deus. Esse erro ele não teve. Em alguns momentos, ele não fez o que o Senhor direcionou ele a fazer. Por isso que ele caiu em tentação, pecou, e teve as suas consequências. Mas era um homem que amava a Deus, entendia e compreendia o amor de Deus na sua vida. E nessa noite eu queria falar um pouquinho sobre ficar ou estar parado. Qual o estado, qual a maneira como queremos ficar? Uma pergunta para nós: como nós queremos ficar? Qual o estado? Ficar ou estar parado? O que é estar parado? Estar é um ato momentâneo. Ficar é um ato permanente. A vida nossa, nosso cotidiano, ela pode ser opressora, ela pode ser difícil, ela pode ter bastante tribulação. E é fácil, nós sentirmos que corremos, constantemente, mas parece que nós não chegamos a lugar nenhum.
Às vezes nós temos esse sentimento e isso nos traz um pouco de frustração, né? No meio da tribulação, do caos, da dificuldade, às vezes é difícil saber quando devemos avançar, né? Quando nós devemos seguir ou quando nós devemos fazer uma pausa. Mas será que, uma pergunta para mim, para você, será que a quietude ela é uma resposta para nós? Será que ficarmos quietos é uma resposta de Deus para nós? E se ficarmos parados, né, quietinhos, mansos, ao invés de nós lutarmos, né, nós guerrearmos, será que isso talvez fosse a chave, né, que nós encontramos para trazer paz, para trazer refrigério, para trazer a clareza, a direção que nós devemos seguir? Será que é isso? Então hoje nós vamos, através da palavra, através dessa mensagem, nós vamos ver na Bíblia o que ela nos diz sobre isso. O que ela nos diz, se devemos ficar parados, se devemos avançar, o que nós devemos fazer. E é muito bom quando a Bíblia nos dá essa resposta, né? A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes 3:1, que foi escrito por Salomão, o homem mais sábio, né, que existiu na face da terra, e a palavra diz que nenhum depois dele seria mais sábio do que ele. E ele escreveu nesse texto que tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aqui nesse texto ele começa: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz, se alegra. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Deus, ele se propõe, em todo o texto que você vê, ele se propõe, ele dá a oportunidade de cuidar, né, de cada um de nós e firmar os nossos passos no caminho que devemos andar. Porém, ele não se impõe, né? Ele não se impõe sobre os seus caminhos, sobre a vontade dele. Ele entrega isso nas nossas mãos. Ele dá a sua palavra e os seus mandamentos, que são os ensinos deles para nós, que são sempre ensinos do quê? De paz, de vida abundante, e deixa que as pessoas vivam essa vida, né, abundante, na plenitude da sua vontade. Então ele deixa a gente viver. Quando nós deixamos o nosso caminho nas mãos do Senhor, nós verdadeiramente podemos viver. Isso é uma vida verdadeira, não o que a gente acha, né, vivendo neste mundo, achando que essas coisas maravilhosas que tem no mundo, isso é vida para nós, né? São tudo coisas que também o Senhor proporcionou para nós, mas uma vida verdadeira é uma vida centrada na vontade de Deus. E assim, o Senhor, ele nos guia, né? Nos direciona, nos mostra o caminho e nos levanta aqueles que estão caídos por algum motivo. Esse é o nosso Deus. Ele se coloca, né, à nossa disposição, para que quando nós, por algum motivo, algum sentimento, ou alguma coisa que está acontecendo conosco, ele vê a gente abatido, caído, ele vai lá e sempre está com as suas mãos estendidas para nós. Então nós temos um Deus que em todo tempo está olhando
cuidando de cada um de nós. Ele sonda, né? Assim como o pastor André pregou, ele sonda os nossos corações, porque às vezes nem nós mesmos sabemos o que realmente precisamos, mas Deus é tão lindo que Ele vai lá e busca em nós e nos levanta, né? Nos mostra o caminho novamente que devemos traçar. Então nós podemos, né, nesse primeiro versículo aqui, nesses 2 primeiros versículos, nós podemos concluir que se a minha escolha é deixar Deus firmar os meus passos no seu caminho, eu deixo de ficar prostrado, eu deixo de ficar parado, eu deixo de ficar inerte, paralisado. Eu não olho mais para a circunstância, para o que são as circunstâncias? Para nós é os nossos problemas. Às vezes quando nós estamos em dificuldade, nós olhamos ali como um grande problema. Mas o problema é que não tem uma solução aos nossos olhos. Mas para Deus, assim como nós louvamos essa noite, tudo Ele pode. Tudo que nós imaginamos que não pode, pode, porque Ele é todo poderoso. Então, quando eu deixo Ele firmar os meus passos, porque é Ele que firma meus passos, Ele que mostra o caminho que eu devo andar, então eu deixo de ficar naquela inércia, e aí eu não fico mais olhando as coisas que estão ao meu redor, porque quando eu tiro o olhar de Deus, quando eu desvio o meu olhar de Deus, eu saio do caminho, às vezes. Eu deixo de olhar para Deus e olho para as circunstâncias. Assim como Pedro, né, olhou para as águas e afundou. Ele deixou de olhar para Jesus. Quando ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele começou a ver as ondas que tinham naquele mar, ele afundou. E assim somos nós. Quando nós deixamos de focar, né, no nosso Criador, naquele que tem toda a solução, que é o nosso Criador, que conhece nós do avesso, né? E quando nós tiramos esse foco, nós afundamos. E quando eu deixo, né, de olhar, né, para essa circunstância, eu estou ali passando, né, é o verbo estar, eu estou momentaneamente passando por uma tribulação. Quando eu olho para Deus, eu não fico no problema, eu passo pelo problema, né? Agora, quando eu tiro o olhar de Deus, eu fico no problema, eu fico paralisado no problema. E aí eu consigo ver o que? Quando eu estou, né, com o Senhor, eu sei que eu tenho alguém me ajudando. Agora, quando eu fico sozinha, eu, né, buscando a minha força, a minha vontade, o meu querer, eu fico ali paralisado. Eu não consigo agir, eu não consigo achar uma solução. Então aí eu fico. Então sem Deus é ficar, com Deus é estar, porque a palavra de Deus fala que nós passaremos por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por que ele diz isso? Se ele venceu, ele disse que nós passaríamos e também venceríamos, porque é a promessa dele, né? Não é uma promessa do homem, é uma promessa de Deus, que em todo tempo, até a consumação do século, ele estaria conosco. Assim como Jó, né, também disse, né, naquelas muitas tribulações que ele passou, que no final o Senhor se levantaria ao seu favor. E é assim que funciona quando nós temos uma vida com Deus. Pode estar caindo tempestade, o mundo pode estar desabando,
mas no final o Senhor se levantará ao nosso favor. Ele segura a nossa mão, né? Ele nos levanta, e quando Ele nos levanta, em meio àquela tribulação, você consegue sentir paz, você consegue sentir alegria, você consegue sonhar, você consegue ver, né, coisas que naquele mundo teu fechado, no teu eu, você não conseguia enxergar. Aí você abre os teus olhos. Com Deus, o Senhor abre os nossos olhos espirituais. Nos tornamos cada vez mais espirituais, porque somos mais espirituais do que carnais. Porque o espírito vai voltar para Deus, a carne não vai voltar. Então a carne, ela vai ter um fim, o espírito não tem um fim. Então nós somos mais espirituais do que carnais. Então nós temos que ter essa certeza e buscar viver isso. Para quê? Para que nós venhamos ter alegria. Então, assim como o pastor André falou no primeiro culto deste ano, né? Decisões. Nós vivemos todos os dias, nós temos que tomar decisões. Então nós temos que decidir se nós queremos ficar no problema ou somente estar com o problema, que é estar com Deus, e ficar no problema sem Deus. Então nós decidimos, nós não queremos ficar, né, no problema, nós queremos passar e sair e avançar. É esse o desejo do nosso coração. Então, se é o desejo do nosso coração, então nós temos que praticar essa decisão nossa. Nós temos que investir nessa decisão. Porque o nosso livre-arbítrio jamais será mudado. Jamais Deus vai decidir por você. Nós temos que entender e fixar isso na nossa mente. Deus não vai fazer nada daquilo que você não quer. Não tem como, porque a palavra dele não pode ser mudada, né? A palavra de Deus, ela vai ser sempre a mesma. E eu quero estar, significa eu estar com Deus. E todos nós queremos, né, estar com o Senhor. E essas duas escolhas, independente de qual nós queremos, elas terão consequências. Todas elas, boas ou ruins, né? Se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós vamos colher frutos. Agora, se nós não queremos fazer a vontade de Deus, também vamos colher os frutos. Então, aquilo que nós, né, investirmos, aquilo que nós decidirmos, aquilo que nós queremos ficar ou estar, vai ter a sua colheita. Sempre vai ter a colheita da nossa escolha. Então, parados, nós só podemos ficar, irmãos, parados, se for um tempo determinado e for propósito de Deus. Fora disso, movimente-se. Faça a sua parte. Se não for o propósito de Deus, estenda a sua mão. Estenda a sua mão, sabe por quê? Porque a de Deus já está estendida. Estenda a sua mão, escolha e segue esse caminho com determinação, com propósito, com permanência, com constância, que é assim que nós vamos atingir os nossos objetivos. Aquilo que nós queremos fazer, nós temos que ter a rotina de sempre fazer. Assim como nós temos a rotina de acordar, né? Aqueles que trabalham, tomar o café, ir trabalhar, voltar, almoçar, trabalhar. Não é uma rotina? Nós não temos que fazer? E essa rotina é para quê? Para trazer o sustento para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família, para nos trazer conforto. Então é assim também no reino de Deus. Não é diferente.
nós temos que ter essa disciplina, essa constância. O que acontece com o crente? Que ele está em altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, porque ele não tem uma constância. Um dia eu sou crente, outro dia eu não sou. Outro dia eu estou com uma fé, outro dia eu não creio em Deus. Como é que você quer que Deus trabalhe na sua vida? É uma constância. Ou é ou não é. É ser cristão. Sabe? Não é você querer fazer do teu jeito. Ah, Deus me perdoa, eu sou falha, eu sou pecadora, hoje eu vou fazer outras coisas que não é da vontade de Deus, mas amanhã eu peço perdão, Deus perdoa. Só que quanto tempo que você perde nisso, irmão? Quanto tempo? Você poderia ter avançado, sabe? Quanto tempo que nós perdemos de ser felizes, de ser alegres, né? De receber as bênçãos do Senhor. Por quê? Porque não temos a constância. Tem uma frase, né, que eu até já falei uma vez aqui, que é do Martinho Lutero, o reformador, que diz assim: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que elas façam ninhos sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentação. Então nós temos que sempre o quê? Estar movimentando. O passarinho não fazer ninho, eu tenho que estar movimentando. Se eu parar, vai ficar facinho para o passarinho fazer um ninho. Você acha que eu ficar assim, o passarinho vai fazer ninho na minha cabeça? Não vai fazer. É uma expressão que ele está dizendo, né? Uma maneira, né? De nós termos entendimento que nós temos que nos movimentar, nós temos que lutar, nós temos que fazer a nossa parte. Irmãos, o Evangelho, há muitos, né? Na boca de muitos é retorcido, né? É mentiroso, que as bênçãos vão vir sem nós fazer nada, que tudo vai acontecer, que as bênçãos seguirão, sabe? Tudo bem, as bênçãos vão seguir, mas aquele que luta, aquele que persevera, aquele que faz a sua parte. Então entenda direito o contexto da palavra. Não pega uma frase e toma aquilo para a sua vida e fica esperando deitado. Não vai acontecer nada. Você quer ter um 2025 diferente? O teu 2024 foi maravilhoso? Glória a Deus, Senhor. Você quer ter um 2025 melhor ainda? O que você acha que nós temos que fazer para 2025 ser melhor na minha vida? Isso é individual. A minha necessidade pode não ser a sua. Então, o que nós queremos? Aí, o que nós temos que fazer? Parar, analisar isso, né? E ver o que eu preciso fazer para que meu ano seja melhor. Entendeu? Então eu tenho que sempre estar lutando, eu tenho que estar fazendo, eu tenho que estar movimentado, porque a palavra dele já nos fala aqui no início, que aquele que está caído, aquele que está parado, aquele que está inerte, paralisado, ele estende a mão para levantar. Por quê? Porque não é o desejo do Senhor ver você ali prostrado. Ali você passando por aquela tribulação e não vendo uma solução para a sua vida. Não é a vontade de Deus para a sua vida. Jamais vai ser. Então, se Deus está estendendo a sua mão, se Deus está dando essa oportunidade de nós pararmos somente para pensar o que devemos fazer e agir para nós avançarmos, então, coloque na sua mente e avance. Deus, ele estende a sua mão quando ele coloca um homem de Deus, uma mulher de Deus para falar da sua palavra e falar assim hoje: dá a sua mão, a minha está aqui, eu vou te levantar, eu vou te ajudar. O que você está precisando? E você fazer a sua parte. Busque o que você precisa, busque conhecimento para o teu crescimento.
E Davi, aqui nesse texto, né, esse contexto todo dessa mensagem que Davi escreveu, é porque as pessoas ali estavam, né, olhando para a circunstância, vendo aquele povo que era, né, que não servia a Deus e era próspero, e eles estavam incomodados com aquela situação, o povo ficava incomodado. Então, assim, não se incomode, sabe? Não se incomode com as coisas que são externas, se incomode com aquilo que é interno, que é aquele que nós que é interno, que é o nosso espírito, ele é eterno. Então trabalhe nele, né? Invista nele. Porque Davi aqui, ele, nessa mensagem, ele nos encoraja a ser guiados pelo caminho de Deus. Porque quando somos guiados pelo caminho de Deus, nós somos guardados por Deus. Quando nós posicionamos, né? Por isso que é aquilo que a gente fala, sai de cima do muro. Se ensina ou não, o muro já é do diabo. Porque se você não está com Deus, você está com o diabo. Se você está no mundo, você está com o diabo. Então nós cristãos, nós temos que sempre estar nos posicionando. Entendeu? Não é aceitar tudo, não é aceitar o que as pessoas fazem, o que as pessoas falam para a nossa vida, entendeu? Nós não temos que aceitar, nós temos que viver, né, aquilo que Deus nos ensina, viver na vontade dEle, porque queremos estar morando no seu reino. E no verso 25 ele diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Por quê? Porque em todo tempo Davi vivia na presença do Senhor. Ele tinha os seus erros, como já falamos, conhecemos a sua história, né? Conhecemos os seus pecados, as consequências dos seus pecados. Nós não vamos estar falando aqui agora disso, mas em todo tempo ele jamais viu um homem justo padecer, ficar desamparado, faltar o seu pão. Ele jamais viu um homem de Deus, um homem justo, não ter um arroz e feijão, um ovo vivo para comer. Jamais. De uma maneira ou de outra, Deus sempre trazia a provisão. Se de repente tinha um homem desempregado, um exemplo, um homem desempregado, não tinha trabalho, não tinha dinheiro, Deus mandava uma pessoa levar o pão para ele. Então Deus jamais desampara. Você pode estar hoje, de repente, né, sem trabalho, sem dinheiro, mas jamais nessa circunstância você vai mendigar o pão, jamais vai faltar o sustento, porque Deus vai enviar uma pessoa para te abençoar. E vai ser momentâneo. Por quê? Porque se nós estamos passando por isso, há um propósito de Deus. Se estamos passando esse tipo de dificuldade, há um propósito de Deus para o nosso crescimento, né? Crescimento espiritual, ou por algum trabalhar de Deus, para trabalhar a nossa soberba, né? Porque às vezes achamos que o nosso braço é forte e pode todas as coisas. Então tudo tem um propósito de Deus. Está difícil, está passando por aquela prova que está ali, sabe, esperando somente um milagre mesmo para vir trazer o teu pão de cada dia. Continue no caminho, continue lutando, continue fazendo, que Deus vai mudar a sua situação. Hoje você pode estar sem emprego, amanhã você pode estar trabalhando numa multinacional, num trabalho aí que jamais você pode imaginar que um dia você estaria. É assim o trabalhar de Deus. Só que nós não podemos sair na direção de Deus. Nós temos que continuar na direção de Deus. Por quê? Porque quando nós continuamos nessa direção, nessa vontade, né, de viver, né, a vontade de Deus, nós somos transformados. E quando Deus age, né, quando há
o agir de Deus quando nós não temos nada e Deus vai transformar esse nada em tudo, mas Ele transforma nós também com o caráter, com o coração dele. Porque o que adianta, irmãos, nós estarmos passando, né, por uma provação que Deus quer trabalhar a nossa soberba, a nossa falta de humildade. E aí Deus, Ele te dá um emprego maravilhoso, só que você continua sendo o mesmo. O que adianta? O que adianta isso? Não teve a mudança. Então o objetivo não foi alcançado. Então quando esse objetivo é alcançado por Deus, o que acontece? Nós temos um coração que é sempre compassivo. Ele vai dar, quando o nosso trabalhar for verdadeiro e genuíno, quando nós tivermos essa transformação, o que vai acontecer? Esse coração compassivo, nós vamos ter tanto que nós vamos começar até a emprestar. E a sua descendência será uma bênção. Então nós vamos ter tanto, irmãos, sabe? Esse agir de Deus, Ele vai dar para nós e para a nossa descendência. Nós vamos ter tanto para abençoar, nós vamos ter tanto para nós estendermos as nossas mãos. Hoje, de repente, nós estamos precisando que Deus alcance-nos e nos tire daquele lugar que nós estamos caindo. Mas agora, quando Deus age, quando Deus transforma, nós vamos ser essa mão estendida de Deus. Nós vamos ser usados por Deus para levantar outras pessoas. Você imagina só, um dia você foi aquele que precisou daquela mão estendida. Hoje Deus vai estar te usando para você estender a mão e abençoar. Qual posição que de repente nós estamos hoje? Necessitados de ser levantados por Deus, ou já nós podemos estender as nossas mãos? Independente dessas duas situações, né, que nós estamos, se nós estamos precisando que Deus nos levante, nós não somos piores que aquele que está estendendo a mão. Nós somos iguais, porque um dia nós podemos estar lá embaixo, outro dia nós podemos estar lá em cima. Trabalhar de Deus nós não sabemos. Nós só sabemos, irmãos, que se nós passamos por essas situações, é porque Deus quer nos melhorar, quer nos transformar. Esse é o trabalhar de Deus. Então, nós temos que estar abertos. E esse processo, né, de ser uma pessoa compassiva, é aquela pessoa que se coloca no lugar do outro. Nós começamos a ter esse olhar de Deus, nós começamos a olhar para a vida do outro como o Senhor enxerga, né? Sem acusação, sem apontar o dedo, mas ter aquela mão estendida, né? Para levantar aquele que está prostrado. E a nossa, né, maior bênção é que a nossa descendência também vai ser abençoada. Porque o que Deus dá é bênçãos em abundância, em grande quantidade, que dá para nós espalharmos, né, para todo mundo. E Ele diz assim: então, para que isso aconteça, né, para que a gente permaneça nessa situação, né, de estarmos ali sendo abençoados, né, e Deus ali ter transformado a nossa situação, nós devemos sempre apartar do mal e fazer sempre o bem. E será perpétua a tua morada. Aquele que faz sempre o bem é perpétuo, é eterna a nossa morada. Porque a nossa morada, todos nós sabemos que não é neste lugar, é no reino com o Senhor. E ele continua: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão sempre preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios, aqueles que praticam o mal, aqueles que não desejam fazer a vontade de Deus,
esses serão exterminados. Mas os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. É nessa terra que nós queremos habitar para sempre. E para que a gente venha habitar nessa terra, nós temos que fazer, não ficar paralisados, não ficar inertes, não ficar no problema. Podemos momentaneamente estar em problemas, mas nós devemos lutar. Então deixe que sua luta, se nós temos a certeza que nós vamos passar por lutas, coloque essas lutas nas mãos de Deus. Entregue a Deus. Entregue seu caminho, confia nele e o mais ele fará. Entregue as tuas lutas. Fale com Deus. Tenha o seu tempo com o Senhor. Tenha a sua intimidade com o Senhor. É isso a nossa entrega que nós temos que fazer todos os dias. Então aí, estenda a sua mão para Ele, porque a dele, assim como eu já falei, sempre vai estar estendida. E quando, irmãos, nós corremos, quando nós corremos sem direção, o que acontece? É a mesma coisa que nós estarmos dando, socos ao ar. Corre, cansa, se fadiga e não chega a lugar nenhum. Nós precisamos de direção. É a mesma coisa quando nós trabalhamos, nós estamos numa empresa, cada empresa tem uma direção. Cada empresa ela toma um rumo com um objetivo. E você, quando entra nessa empresa, você tem que estar na direção da empresa, não é na sua direção. Se você começar a sair do foco da direção daquela empresa, você é mandado embora. Então a nossa vida ela tem que ser direcionada por Deus. Senão, nós vamos sair fora, vamos ser lançados fora. Não por Deus, por nós mesmos, pela nossa direção tomada errada. Então, que cada ano, que a gente se fida e começa um ano novo, é normal e natural e necessário que a gente trace objetivos. O que são esses objetivos? As metas, aquilo que eu quero alcançar naquele ano, aquilo que eu quero alcançar para a minha vida, aquilo que eu quero melhorar, aquilo que eu quero atingir. Então, quando eu busco, eu faço isso, eu busco uma direção, que eu busco um objetivo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma constância. Eu tenho que buscar conhecimentos, que eu preciso para alcançar o meu objetivo. O que eu preciso para alcançar o meu objetivo? Se eu quero ser uma mulher mais espiritual, vamos dar isso como exemplo. Eu tenho que, buscar mais conhecimento, mais direção de Deus, buscar mais espiritualidade com Deus. Se eu quero ser melhor no meu trabalho, eu quero ser diferenciada, o que eu vou fazer? Eu vou buscar conhecimento nisso. Então nós temos que estar em constante movimento. Isso é para a nossa vida pessoal, para a nossa vida espiritual, para toda e qualquer. Por quê? Porque eu quero realizar o meu objetivo. Eu quero ter vitória no meu objetivo. E para isso, eu tenho que focar. Eu tenho que focar naquilo que eu quero fazer. Então, essa constância no caminho do Senhor tem como resultado, para a nossa vida, uma vida abundante de paz, uma vida abundante de alegria, uma vida abundante de direção, clareza. E isso eu só consigo
né? Se eu estiver com os meus passos firmados em Deus. E quem firma os nossos passos são o Senhor. E eu consigo firmar os meus passos se eu tiver uma constância de buscar esse caminho. De eu buscar, sabe, ter pelo menos, né, um tempinho de buscar a Deus, um tempo de vir na casa do Senhor e ouvir a palavra transformadora. Senão eu vou continuar da mesma forma. Vai passar ano, vira ano, e eu vou continuar cada vez menos, né? Com menos clareza, com mais, né? Com falta de direção, com correr e não alcançar nada. E não é o desejo, né, de cada um de nós. Nós, né, seres humanos, nós temos sonhos, nós temos desejos nos nossos corações. Nós queremos, né, ser pessoas bem-sucedidas, pessoas felizes. Queremos que os nossos filhos, né, encontrem caminhos, encontrem esposas que o Senhor envie, né? Para isso, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar isso que nós queremos, nós temos que correr atrás. E a nossa única certeza, né, que nós temos, que se nós fizermos todo esse processo, né, nós vamos ter essa morada eterna com o Senhor, né? Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós firmamos esses nossos passos nos seus caminhos, nós temos a certeza de que um dia nós vamos estar com o Senhor. Então, que essa palavra, essa mensagem dessa noite, ela venha fazer diferença na vida de vocês. Porque um dia quando Deus colocou no meu coração, e isso não saiu, sabe? É aquilo, quando uma mensagem abre a tua cabeça, assim, é aquilo fixa. Eu sempre tenho comigo, que é aquela mensagem que fala na palavra de Deus, que o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderarão dele. Então eu tenho que sempre estar me esforçando. Eu quero ter uma saúde melhor, eu tenho que me esforçar para isso. Eu não estou com a saúde boa, eu estou com colesterol alto, o que eu tenho que fazer? Fazer isso. Eu estou com tal coisa que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer? Isso. Então eu tenho que me esforçar, porque nada é fácil, nada é gostoso. Tudo que te tira da zona de conforto não agrada a nós. Não agrada. Mas Deus está falando aqui, sai da sua zona de conforto. Quer ter um ano diferente? Chegar 2025 no final e falar, nossa, aquela primeira mensagem lá da pastora Elaine na quinta-feira, né, segundo culto do ano, foi transformadora para que meu ano findasse diferente. Faça. Sai da sua inércia. Sai. Porque às vezes a gente fica assim, ai, nossa, queria tanto ser como aquela pessoa, nossa, que vida abençoada que ela tem, nossa, que prosperidade que ela tem, que filhos que ela tem, como ela tem disposição para fazer isso, como ela faz aquilo. Não fica só querendo ver aquilo lá e se contentar com isso. Faça a sua parte, olha para a sua vida, aquilo que você acha bom nas pessoas, corre atrás. Os exemplos bons, que é aquilo que, às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para a gente enxergar uma coisa boa nela e a gente desejar aquilo para a nossa vida, não como uma inveja, longe disso, como um exemplo, como um anjo ali que Deus coloca para você enxergar aquilo e falar assim, não, eu quero para a minha vida. Aí quando você fala assim, eu quero aquilo para a minha vida, mas de todo o seu coração, de toda a sua vontade, Deus vai te ajudar a você a querer. Deus vai te ajudar você a sair daquela imagem e você ser ainda melhor do que aquilo que você viu. Porque Deus, Ele sempre tem ainda melhor, tem ainda mais para cada um de nós. Então queira isso para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Se coloque em pé, vamos estar orando.
Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso mundo, pela Tua palavra, Senhor, reveladora, pela Tua palavra transformadora, Senhor, que nos faz em constância termos o desejo de mudança, o desejo de buscar bênçãos, buscar milagres, porque é isso que o Senhor tem para aqueles que o buscam. Porque aquilo que nós não conseguimos, o Senhor pode. E nós cremos que é o desejo do teu coração trazer os milagres. Aquilo que eu não posso fazer, desejo do seu coração fazer por mim. Porque o Senhor nos amou tanto que deu seu Filho para pagar todos os nossos pecados, nossas transgressões, nossas dores, nossas enfermidades, tudo na cruz do Calvário, sem nós não merecermos, Senhor, e trazer para cada um de nós, através da Tua graça, a nossa salvação, que é um favor imerecido. Nós não merecíamos tanto sacrifício, mas o Teu amor é tão grande, tão ilimitado por nós, que assim o Senhor nos fez. Paizinho, gere em nós esse amor ilimitado por Ti, para que a gente venha, em qualquer circunstância que a gente venha a estar, que os nossos passos não vacilem, mas permanecem firmes para sempre, firmes no Teu caminho, na Sua vontade sempre. Nos firma, Senhor, firma os nossos passos, Senhor, na Sua direção. É assim que nós desejamos, Senhor, porque muitas vezes não temos forças para dar um passo, mas quando nós estamos nessa situação, mas firmados em Ti, ali o Senhor estende as Suas mãos e trabalha e age em nós. E quando o Senhor age, Senhor, o Senhor reverte todo o mal em bênçãos sem medidas, porque é assim que o Senhor opera em nós. Que nós venhamos, Senhor, neste ano ser pessoas melhores, apartar-nos do mal, fazendo bem em todo o tempo, para que a gente venha herdar a vida eterna. E que essa morada que o Senhor já preparou para nós, que é eterna, que nós jamais venhamos a perder a oportunidade de estarmos contigo um dia no céu. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelos Teus ensinos, que cada dia abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, porque o nosso coração ele é enganoso. A nossa alma tem muitos sentimentos que nos faz paralisar. Mas quando esse entendimento espiritual vem, tudo é mudado, tudo é transformado. Por isso, Senhor, o Senhor tem total liberdade em agir em nós e por nós, porque somos Teus, Senhor. Entregamos tudo que temos nas Tuas mãos e esperamos em Ti, Senhor, a Tua direção, a Tua vontade. É assim a minha oração nesta noite, e te peço, Senhor, derrama dos Teus milagres, derrama dos Teus milagres sobre a igreja, Senhor, sobre os Teus filhos sedentos por Ti, esperançosos por um dia melhor, esperançosos passar pelas provações, mas não ficar por elas, porque jamais vamos separar a nossa mão com as suas mãos, Senhor. Toma as nossas vidas, Senhor, ser conosco todos os dias, nos ajuda, Senhor, a permanecermos nessa videira que é verdadeira, porque não há verdade em outro lugar a não ser em Ti. Que a gente permaneça em Ti, Senhor, e que a gente possa dar muitos frutos como
podemos alegrar o seu coração. É assim que nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vão em paz, fiquem em paz em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém?